Lance uma palavra e tudo pode mudar. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão da parte do nosso Deus. Preste atenção. Veja como funciona no mundo espiritual. Antes de nós irmos para a reflexão, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dê também o seu like. Por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Vamos lá então para o que está escrito e logo em seguida eu quero compartilhar algo de ordem espiritual baseado na Escritura. Vamos lá. João capítulo de número 14, no verso de número 13 diz: Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O original grego ali para a palavra pedirdes, na verdade é uma palavrinha pequena chamada aiteo, que significa determinardes. Mas é necessário explicar que ninguém determina nada a Deus. Se no original está escrito determinardes, então é lógico que determinaremos ao mal para sair. Jesus está querendo dizer, se determinarmos ao mal em meu nome, ele disse, eu mesmo o farei, ou seja, ele mesmo se compromete a entrar em ação e fazer jus ao poder do seu nome, para que o Pai, este é o objetivo final, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja comigo então essa história. Vamos meditar então nessa experiência. Amados, em um determinado livro de um grande homem de Deus chamado Kennedy E. Hagin, o nome do livro é O Poder do Nome de Jesus. Este homem que foi desenganado pelos médicos com 17 anos de idade e que conheceu nas Escrituras o poder de resolver a sua questão da enfermidade, ele morreu com 100 anos. Como a palavra de Deus é poderosa, não é? Mas olha o que ele conta. Em uma das suas experiências, ele teve um arrebatamento de espírito e ali ele começa então a ouvir instruções dadas por Deus, pelo Espírito de Deus, acerca da palavra. O Senhor estava ensinando ele. Ele não via o rosto de Cristo, ele só ouvia a voz. Ele sabia que o Senhor estava ali. E naquela visão ele, então, escutando as instruções, estava maravilhado. O Senhor estava ensinando a ele acerca de como a palavra e o que a palavra de Deus nos ensina acerca do mundo espiritual, dos demônios. E ali Jesus ensinando como enfrentar as forças do inferno. De repente, ele conta na visão que apareceu um demônio na forma de um macaco. E esse demônio começou a fazer um barulho com a boca muito alto, que era mais ou menos assim, ó, crá, crá. E cada vez ia ficando mais alto aquele barulho. E ele aprumou os ouvidos para tentar ouvir o que Cristo falava e não conseguia mais.
após alguns minutos de angústia, ele sem entender o porquê que Cristo não fazia nada, porque ele queria ouvir a instrução, porque Cristo não parou de dar a instrução, Jesus continuava falando e misturou o som da voz de Cristo com o barulho que aquele demônio na forma de um macaco ficava falando. Então misturou tudo e ele não estava conseguindo entender nada e ele foi se irritando e ao mesmo tempo ele ficou chateado. Por que Jesus não faz nada? E ele foi se irritando com o barulho do macaco. E o macaco continuava, crá, crá. Ele se irritou, ele apontou o dedo, disse: em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, sai. Quando ele falou isso, irmãos, o macaco deu um grito e aquela visão explodiu e apagou. Naquele momento, aquela sombra negra foi indo embora, aquela sombra escura, aquele negócio estranho, foi indo embora. E tudo ficou claro novamente. Aí Jesus, por um certo momento, parou de falar. Ele disse: Jesus, permita-me te perguntar. Aí Jesus disse, pode perguntar. O que foi? Ele: Senhor, com muita reverência, eu te pergunto, por que o Senhor não fez nada com aquele macaco, contra ele, contra aquele demônio, na forma de um macaco? Por que o Senhor não fez nada? O Senhor não viu que ele estava atrapalhando a instrução que o Senhor estava me dando acerca da sua palavra? Como que o Senhor permite ele interferir sem tomar nenhuma atitude? O Senhor esperou, Jesus, que eu enfrentasse ele, que eu o expulsasse. Por quê? Aí Jesus então disse para ele, João, no livro de João, capítulo de número 14, no verso de número 13, disse: o que pedirdes em meu nome, o que determinardes em meu nome, aí sim eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus disse para ele, meu filho, você acabou de aprender. Jesus disse para ele, você precisava aprender que a minha parte eu já fiz. Já morri na cruz, já expus os demônios ao vitupério, já triunfei sobre eles. Agora é necessário que aquele que crê em mim tome uma atitude, use a minha palavra, como está escrito. Se eu deixei escrito que é em meu nome que as coisas vão acontecer, então faça como está escrito na minha palavra. Use o poder do meu nome. Irmãos, que ensinamento profundo. Quantas pessoas que ficam esperando Deus fazer. Senhor, olha como é que está meu esposo, olha como é que está meu filho, olha como está minha família, olha como é que está minha esposa. E as pessoas ficam ali esperando. Uma certa feita eu dei esse ensinamento em uma igreja
Na verdade, a primeira igreja que eu congreguei, e uma irmã escutou, ela disse, então quer dizer que funciona assim? Eu acho que eu já contei esse testemunho em um outro vídeo. Ela disse, então quer dizer que é assim? Tem que parar de ficar esperando Jesus fazer e tem que chegar e ordenar o que está na palavra? Então eu já aprendi. Chegou em casa, invocada. O marido estava na cachaça, os filhos na cachaça e todo mundo fora da presença de Deus. Ela chegou em casa, deu uma ordem, ela abriu a porta. Depois que ela ouviu essa mensagem, ela chegou em casa e disse: em nome de Jesus, espírito do inferno que está na vida do meu filho. Irmão, essa mulher já tinha jejuado, já tinha orado, já tinha feito, clamado a Deus. Ela só não tinha usado a autoridade como Jesus nos manda na sua palavra. Porque Jesus, ele deixou escrito Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17. Aquele que crê em mim andarão com os meus sinais. Farão as mesmas coisas que ele fez. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, ele disse, falarão novas línguas. Que coisa linda. Então ela ouviu a mensagem, chegou em casa, abriu a porta e disse, espírito do inferno, larga meu marido, larga os meus filhos, e a partir de hoje eu declaro, eles não serão mais escravos da cachaça. Irmão, na hora apareceu para ela uma força do inferno que também deu um grito, e ela disse que viu esse demônio fugindo. Depois do grito, depois que ela deu essa ordem no nome de Jesus, ela teve essa visão. O demônio, após o grito, saiu pela janela da sua sala. Aproximadamente no período de 1 mês, após esta atitude que essa mulher tomou, quem é que estava entrando pela porta da igreja? Estava entrando o marido dela, estava entrando os filhos, e de quebra vieram também as noras. Coisa linda, não é? Todos eles receberam a Jesus como o único suficiente Salvador. Todos eles vieram para a presença do Senhor. Então, irmãos, aprenda isso no mundo espiritual. No Salmo 103, no verso de número 20, a Bíblia diz que os anjos estão prontos, está lá. São magníficos em poder e eles ouvem a voz da palavra, ou seja, anjo não obedece eu e você, eles obedecem a palavra de Deus. Se eu profetizar a palavra, nunca se esqueça disso. Eu não posso profetizar nada da minha cabeça. Eu tenho que profetizar o que está escrito na palavra. Quando os anjos ouvem a voz da palavra de Deus, então eles obedecem e começam a trabalhar. Então, se está escrito, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, se deres alguma ordem, ou seja, se determinardes alguma coisa, eu mesmo o farei. Jesus está dizendo, ele mesmo vai fazer. Ele mesmo vai fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é a palavra de Deus que diz. Eu uso deste poder da palavra e vejo muitos e muitos milagres. É lógico que nem tudo é instantâneo. Às vezes teremos, dependendo da castra, dependendo do tipo de potestade, dependendo da patente
destes demônios. Por isso Cristo disse em Mateus 17, 21, existem certas castras de demônios que vão sair com oração e jejum. Só sairão com oração e jejum e pela fé, ou seja, vai ter que ter resistência, lutar. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, existem situações que estaremos lutando contra castras terríveis, obras de macumbaria e bruxaria, magia negra, coisa terrível. Vai demorar um cadinho? Vai, não tem problema nenhum. Às vezes vai exigir uma certa demanda, mas não podemos recuar. Se está escrito que o inimigo vai fugir, ele vai fugir. Não podemos deixar de usar o nome poderoso do nosso Senhor contra as forças do inferno. Mas nunca se esqueçam, esteja com a sua vida limpa. Não enfrente demônios no nome de Jesus com a sua vida toda torta, sabendo que você está na prática do pecado. Pode parar. Pecador todos nós somos. Mas existe uma diferença daquele que está lutando, jejuando, orando, procurando se santificar, se afastando daquilo que não provém do Senhor. Quer dizer, vai continuar sendo falho? Lógico, todos nós somos. Mas existem aqueles que estão na prática. Eu estou falando de atitude consciente. Pecado consciente. Sei que eu estou pecando, vou continuar pecando, que se dane todo mundo. Então não se intrometa não se meta besta de querer enfrentar demônios estando na prática do pecado. Não faça isso, porque você pode ter certeza que você pode ser surpreendido com uma queda muito grande. É necessário nos posicionarmos diante do Senhor também, buscando a santidade. Mas se você sabe que você está dentro destes parâmetros, não desista. Tema da mensagem de hoje: lance somente uma palavra e tudo pode mudar. Que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Acabamos, ó Deus, de meditar nas Escrituras, onde aprendemos que existem muitos que estão esperando o Senhor fazer a parte que cabe a nós. O Senhor já morreu na cruz, o Senhor já expôs os demônios ao vitupério, já venceu e triunfou sobre cada um deles. Ó Deus, após a sua cruz e também a sua ressurreição. O que cabe também agora a nós, essa é a nossa parte. Cabe a nós agora, ó Deus, nos posicionarmos e darmos uma ordem no mundo espiritual. Os anjos estão esperando, ó Deus, para trabalhar. Ordenados pelo Teu Espírito, eles estão esperando nós lançarmos a palavra. Quando nós olhamos para as Escrituras e lançamos a Sua palavra, se cumprirá o que está escrito no Salmo 103, no verso de número 20, que diz: anjos magníficos em poder e que ouvem, obedecem à voz da palavra de Deus. Senhor, eles não vão nos obedecer. Eles vão obedecer à voz da Sua palavra que sai da nossa boca. Então, em nome de Jesus, Senhor, ensine esta pessoa que ela não tem que ficar esperando
o Senhor fazer, porque tem coisa que somos nós que temos que fazer. Temos que chegar em casa e dar uma ordem para os demônios. Ei, solta a minha mulher, solta. Se você sabe, minha irmã, você que está me ouvindo, que tem demônios lutando contra a tua família, chegue em casa invocada e diz: em nome de Jesus, Satanás, larga o meu filho, larga a minha filha, larga o meu marido, larga aonde você souber que ele está tocando. Jesus disse: se determinardes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está esperando que nós tomemos uma atitude e repreendemos o inimigo no nome dele. E ainda que leve um certo tempo, você verá o resultado no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que esta mensagem possa ter aberto os teus olhos para entender o poder que tem o nome de Jesus. E foi dado para nós usarmos contra o inferno, para que ele possa soltar áreas que ele tem segurado e não tem deixado prosperar. Que Deus te abençoe. Use o nome de Jesus e você contará testemunhos. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.